confronto do Supremo Tribunal com o Brasil chegou ao seu ponto máximo com essa história aí da ação penal contra o Alexandre Ramagem. Tem um rabo dessa história que vai parar lá, vai bater lá no Bolsonaro. Foi um efeito bumerangue de uma das falcatruas que esse Supremo Tribunal, que ouve e obedece o Alexandre, armou para montar nas costas do país inteiro. Que falcatrua foi essa? É o seguinte: em 8 de janeiro de 2023, o Jair Bolsonaro não era mais presidente. Assim, pela lei brasileira, se quisessem julgá-lo pelo que quer que fosse, teriam que julgá-lo pela justiça comum. A mesma coisa se aplica a todos os outros participantes daquela manifestação rebatizada de golpe de Estado. Eles tinham que ser julgados pela justiça comum. Mas o que estava em jogo ali não era fazer justiça contra baderneiros, era dar um golpe de Estado usando a arma do Supremo Tribunal Federal. Como fazer então para pôr o controle da jogada toda nas mãos dos verdadeiros golpistas? O que o STF fez foi uma gambiarra das mais marretas, daquelas que o Alexandre de Moraes urde com a imaginação dos seus auxiliares. Nós temos que arranjar alguém com foro especial naquela manifestação. Procura daqui, procura dali, montaram a história da ABIN paralela, né, para pegar o Ramagem, apenas e tão somente porque ele, como deputado eleito, tinha foro especial. E aí disseram que quem armou tudo aquilo foi ele, e os manifestantes todos estavam a serviço dele. E por conta disso, arrastaram ilegalmente o julgamento inteiro para o Supremo Tribunal Federal. Só que eles marcaram uma touca fatal, gente. Quando eles fizeram isso, eles arrastaram junto para a ação inteira, que é coletiva, não tem individualização de condutas, o artigo 53 da Constituição. Esse artigo diz clara e diretamente o seguinte: nenhum representante eleito por Congresso Nacional pode ser julgado sem que a Justiça peça antes licença ao Congresso para julgá-lo. Isso aí é um dispositivo básico e comezinho de qualquer democracia, gente. Porque o deputado eleito, né, no exercício do seu mandato, ele deixa de ser um indivíduo, ele deixa de ser uma pessoa. Ele é o representante do conjunto de milhares de brasileiros que votaram nele. O artigo 53 da Constituição não protege, portanto, a pessoa do Ramagem. Ele protege esses milhares de brasileiros que votaram nele e em nome dos quais ele fala e age como deputado. É esse o sentido da imunidade parlamentar. Quarta-feira passada, o Congresso dos Representantes Eleitos do Povo Brasileiro, ainda que tardiamente, invocou, depois de inúmeras agressões aí, o artigo 53, que tem uma redação indiscutível e ininterpretável, e negou para o STF, por maioria de 315 votos, que é mais do que a margem necessária de 308, até para mudar a Constituição, a licença que ele deixou de pedir para processar o Alexandre Ramagem. E como o Alexandre Ramagem é o caminhãozinho em cuja carroceria os imaginativos ajudantes do Alexandre de Moraes aí enfiaram de contrabando todos os réus do 8 de janeiro, inclusive o ex-presidente, né, e naquela data cidadão comum, Jair Bolsonaro, para serem julgados não mais pela primeira instância do judiciário, com todos os direitos e recursos que isso acarreta, mas pelo tribunal particular do seu Alexandre. E, aliás, nem isso, né? Por aquela turminha dos 5 que ouvem e obedecem ao Alexandre, que inclui o comunista Graças a Deus, aquela senhora do cala a boca nunca mais, menos hoje, né, o advogado pessoal do seu Luiz Inácio Lula da Silva e aquele lutador de jiu-jitsu que dá os 3 tapinhas só no grito antes de cair no chão. E mais, o que o artigo 53 dispõe, gente, é que a decisão da Câmara dos Representantes, em casos como esse, não tem recurso.
não sobe sequer para o Senado dos alcolumbres da vida. E aí ficou o Hugo Mota com a batata quente na mão, tendo de anunciar aos quatro ventos que, posta a votação por maioria de 315, determino que a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem seja extinta. A consequência disso é que, se fosse para levar esse julgamento adiante, ia ter que começar tudo de novo, tanto para os participantes da manifestação quanto para o cidadão Jair Bolsonaro, mas na primeira instância do judiciário. E aí, se ele não fosse condenado nessa primeira instância, se ele não fosse condenado ali, acabava a história. Se fosse, ele teria recurso à segunda instância e depois ao STJ e, finalmente, ao Supremo Tribunal. E aí, cara, não dava tempo de garantir que ele não vai estar no páreo de 2026. É disso que se trata. Agora, desafiar uma ordem do Congresso Nacional apoiada por 315 votos, mais que os necessários até para mudar a Constituição, é desafiar todo o povo brasileiro. E, de quebra, transformar o Hugo Mota, que pronunciou a sentença e determinou que ela seja cumprida, numa alma penada vagando por aí de agora para sempre. E aí, o que fez o seu Alexandre? Outra das suas gambiarras amarradas com barbantes. Pegou a acusação que ele mesmo fez de 5 crimes juntos, que é para terem penas somadas, como a libido doente dele exige, e agora quer fatiar isso em 3 crimes para um lado, 3 acusações para um lado, que fica no Supremo Tribunal, e 2 para ação extinta determinada pelo povo brasileiro, mantendo os seus passageiros clandestinos, para as garras do STF lá, o Jair Bolsonaro abrindo a fila naquela que continua no Supremo Tribunal. O voto dele nessa sexta-feira, gente, é um chute na cara da democracia. O resto da turminha dele tem até terça-feira para dar o descer. Se o Congresso Nacional aceitar isso calado, gente, o Congresso Nacional acabou. Mas se quiser reagir, como o povo brasileiro já disse que exige, ele tem todas as condições para isso. A Constituição que os golpistas do Supremo Tribunal Federal têm rasgado em picadinhos previu gente como eles. É para isso que existe o artigo 142, que diz o seguinte, aspas, as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais, o que inclui o Congresso Nacional, e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Se o povo brasileiro, a lei e a ordem constitucional que estão sendo desafiadas, e por um grupelho de 5 sujeitos que não se permite sequer discutir argumentos com advogados de defesa em público, estão querendo fechar o país num julgamento online aí, sem a presença de contraditório nem de advogados, quase que numa conversinha privada de WhatsApp, o que só é possível, diga-se de passagem, enquanto tiverem a conivência da imprensa pelega e de traidores da humanidade, como são esses tripulantes da OAB de hoje. Cara, o Lula tá lá em Moscou, se esfregando na escória ensanguentada dos genocidas todos que sobrevivem no mundo em nosso nome. E se o Congresso engolir isso nesse país sem alarme, não tem mais volta.